Salve, salve galera do Matemática Ninja, tudo bem com vocês? Professor Francisco Souza trazendo mais um vídeo da série Resolvendo Questões da Prova SAEP 2018. Hoje nós estamos trazendo mais 4 questões, abordando outros 4 descritores. Beleza, pessoal? Vamos lá para as questões. A primeira é essa aqui, ó. Uma empresa aérea realizou uma pesquisa entre seus clientes para saber quais eram os seus destinos preferidos. Dos 300 clientes entrevistados, 40% optaram pela Irlanda. Então, quantos clientes entrevistados preferem a Irlanda como destino? Questão bem simples, um cálculo percentual básico. Então, vamos lá. Clientes entrevistados, quantos foram? O enunciado diz que foram 300. E desses, 40% optaram pela Irlanda. Então, 40% dos entrevistados, que foram 300. Então, o nosso cálculo vai ser esse aqui, ó, 40% de 300. A taxa 40% vira 40 sobre 100, o D vira uma multiplicação e o 300 a gente repete. Aqui facilmente a gente corta os zeros do 300 com os zeros do 100 e ficamos em cima com 40 vezes 3 e embaixo 1. 40 vezes 3 é 120, 120 sobre 1 é igual a 120. Então a alternativa correta dessa questão é a letra C. E qual foi o descritor trabalhado nela? Foi o D16, que consiste em resolver problema que envolva porcentagem. Vamos para essa outra questão aqui, ó. A reta T, cuja equação reduzida é dada por y igual a kx mais e, possui coeficientes k maior que zero e z menor que zero. O gráfico que representa essa reta é... Bom, a gente lê logo aqui no comecinho do nosso enunciado a equação reduzida. Então, a gente pode se remeter lá aos nossos conhecimentos básicos de geometria analítica, né? É a equação da reta, que existe geral, reduzida... Enfim, mas a gente pode ter um olhar sobre essa questão como se a gente estivesse tratando de uma função do primeiro grau. Que a gente tem aqui os gráficos, né? Todos eles aqui, cada um com sua característica, mas a gente sabe, né? As funções do primeiro grau têm por gráficos retas. Mas vamos lá. Vamos trazer a nossa função aqui, tá? E ver as características que o enunciado está trazendo para a gente. A função é y igual a kx mais e, onde k a gente chama de coeficiente angular e z a gente chama de coeficiente linear. Beleza? Mas vamos para as características aqui, ó. O que é que o coeficiente angular informa para a gente? Bom, se ele for um número positivo, se k, no caso aqui, k é o coeficiente angular. Se ele for um número positivo, a gente tem uma função crescente, ou seja, que o gráfico vai estar subindo. Então, se ele for negativo, a função é do tipo decrescente. E o coeficiente linear, o que é que ele nos traz? O que é que ele nos informa? Se ele for positivo, z maior que zero, o que é que acontece? O gráfico vai cortar o eixo OY, que é o eixo vertical, na parte que está acima do zero. E se ele for negativo, z menor que zero, vai cortar o eixo OY abaixo do zero. Então vamos lá, no nosso caso, o que é que a gente tem? O k é maior do que zero. Então o k sendo maior do que zero, a função é do tipo crescente. Beleza? E o nosso z é menor do que zero. Essas informações são essas que ele deu aqui, ó. Beleza? O nosso z é menor do que zero. Com o z menor do que zero, o que é que vai acontecer com o gráfico? Ele vai cortar o eixo OY abaixo de zero. E onde é que a gente tem essas duas características combinadas, galera? Observa aqui, ó, crescente é para cima. E cortando o eixo OY abaixo de zero, é exatamente o caso aqui da nossa letra A. Então, letra A é a alternativa correta dessa questão. E o descritor trabalhado aqui é o D7, que é o de identificar geometricamente os coeficientes da equação de uma reta. Beleza? Sem cálculo nenhum, bastando apenas a gente analisar com cuidado. Vamos para mais uma questão. Uma empresa de arquitetura paga o salário de seus funcionários de acordo com a função apresentada abaixo, y é igual a 2.230 mais 1.100x. Nessa função y representa o salário mensal pago pela empresa de arquitetura ao profissional e x é o número de projetos desse funcionário que foram aprovados no mês. Qual foi o salário de um profissional que teve 3 de seus projetos aprovados em um mês? Vamos lá. Vou trazer a função para cá. Função do primeiro grau, claramente. Ou seja, a gente tem um probleminha que para a gente resolver, a gente vai ter que trabalhar em cima de uma lei de formação de uma função do primeiro grau. Trazendo ela para cá, ó, vamos lá. Quem é y? O problema nos diz aqui, o enunciado nos diz que é o salário mensal recebido pelo funcionário e x é a quantidade de projetos aprovados. Então vamos lá, se os projetos aprovados por esse funcionário, por esse profissional, foi de 3, então o que é que a gente vai ter? Eu trouxe aqui a função e aí, ó, no lugar de x a gente vai botar a quantidade de projetos aprovados que foi 3.
Então aqui, bora lá. Fazendo a primeira multiplicação, 1.100 vezes 3 vai dar 3.300. Então basta agora a gente somar 12.230 mais 3.300. A gente vai ter o salário desse funcionário, que resulta no valor de 5.530, a alternativa correta, a alternativa D. E o descritor trabalhado nessa questão foi o D19, que é o de resolver problema envolvendo uma função de primeiro grau. Bom, vamos à última questão da videoaula de hoje, pessoal. Essa daqui, ó. Observe o pentágono IJKLM, representado no plano cartesiano abaixo. A gente tem aqui, ó, é um polígono de 5 lados, então o nome desse polígono aqui é pentágono, beleza? Então vamos lá. De acordo com esse plano cartesiano, o ponto de coordenadas -2, -1 é. Então os vértices do nosso pentágono estão definidos aqui por essas letras, ó. Vértice I, vértice J, vértice K, vértice L e vértice M. Mas ele quer aquele ponto onde o valor de x seja -2 e o de y seja -1. O par ordenado xy. Então vamos lá. Vamos procurar aqui o x -2. Onde é que ele está? Está aqui, ó. E o y igual a -1, está onde? Está nesse ponto. Então vamos lá, o que é que a gente tem que fazer? Projetar esses pontos para que eles se encontrem perpendicularmente. Projetando, olha onde a gente cai, ó, projetando o x igual a -2 e o y igual a -1, a gente cai exatamente em cima do ponto M. Sendo assim, a alternativa correta da nossa questão é a letra E. E o descritor trabalhado, qual foi? Foi o D6, que é o de identificar a localização de pontos no plano cartesiano.